nós vimos aqui, que a lógica para consistente, quem busca realmente trabalhar essa lógica, e busca se aprofundar, tanto na pós-graduação, doutorado, mestrado, percebe que ela mete o dedo na ferida de muita gente, porque ela tira a pessoa da sua área de conforto. Eu sou isso, então eu não quero mudar. Mas se você perceber que precisa mudar dentro da sociedade, você vai perceber que a sua diferença junto à lógica é totalmente inadequada. Como? Se eu colocasse a questão aqui, todos nós usamos drogas. Quem levantaria a mão e diria aqui, com certeza, eu uso droga? Todos nós usamos droga? Sim. É verdade? Nós temos 3 tipos de drogas, né? A ilícita, que é a maconha, a cocaína e a heroína. Temos a lista, que é o álcool, a bebida. E temos também a droga comportamental, que é o nosso modo de ser, a nossa raiva, a nossa ira, que está dentro de nós mesmos. Né? Muitos colocam aí que quem vende bebida alcoólica, os vendedores, são traficantes lícitos, né? Porque estão traficando droga lícita. Então, quer queira, quer não, há uma lógica dentro do contexto. Mas vamos para frente. Excelente exemplo. Aqui, chamamos aqui o nosso amigo Davis, para complementar aqui sobre a lógica. Bem, gente, boa noite. A palestrante citou inúmeras vezes, falando sobre lógica para consistente, contemporaneamente. Ela quer dizer que todos os dias, né, para ela, é necessária a utilização dessa lógica para consistente. As empresas, hoje em dia, utilizam essa lógica, boa parte delas. A lógica para consistente inclui entre as chamadas lógicas e não clássicas, Heterodoxas. Ganchou aqui. Por derrogar alguns princípios basilares da lógica clássica, tais como o princípio da contradição. Segundo a lógica para consistente, uma sentença ou a sua própria negação pode ser ambas verdadeiras. A lógica para consistente apresenta alternativas a proposições cuja conclusão pode ter valores além de verdadeiro e falso, e tais como indeterminado e inconsistente. O resumo para a palavra para consistente é nada mais do que além do consistente. Vou citar aqui 2 exemplos para vocês entenderem, certo? Imagine a seguinte situação. Quando chegamos na porta, na nossa sala de aula, encontramos um aviso que o professor não vai comparecer. Porém, no mesmo instante chega um orientador, né, professor, e diz: gente, foi um equívoco, o professor vai dar aula, mas vai daqui a 15 minutos, certo? O professor vai se atrasar. Então, perante essa informação, a informação que já consta na porta, com a informação da pessoa que já falou, são 2 informações, e você vai ter que tomar uma decisão sobre essa informação. É baseado nessas informações que tem um objetivo para consistente, de entender o que é certo e o errado para tomar uma ação. Vocês vão se deparar muito também, pessoal, quando vocês estiverem em reuniões executivas, que vocês precisem analisar contratos. Gente, é tanta contradição que existe, porque na hora que você leva um contrato, onde você precisa explicitar o que você vai estar oferecendo, né, no caso, aos colaboradores. O que acontece, né, dá como exemplo aqui, né, imagine vários controladores de voo, né, observando a movimentação dos aviões no radar. Num dado instante, o controlador X, qualquer, né, passa a informação que 2 aviões estão em uma rota para colisão. Porém, o outro controlador Y, qualquer, diz: não, esse espaço aí entre os aviões é suficientemente tranquilo para que eles possam transitar. Então, diante dessas informações contraditórias, qual decisão a torre que controla, né, esse fluxo dos aviões vai ter que tomar? Então, através de uma análise mais apurada da situação, é que é tomada uma decisão precisa. Exemplo real vocês viram aí, né? Que aconteceu com o americano, e ele o que é que ele fez? O alemão, aliás, que é que dá continuidade. No estudo da semântica, aplica-se especialmente aos paradoxos. Por exemplo, considere a afirmação: o homem é cego, mas vê. Segundo a lógica clássica, o indivíduo que vê, o não cego, não pode ser cego. Na lógica para consistente, ele pode ser cego para ver algumas coisas e não cego para ver outras coisas. Um exemplo: às vezes eu tenho a impressão de que a bateria não acaba, de que a bateria dele não acaba. É bem simples para a gente entender com relação. Hoje nós dizemos muito para os nossos namorados. Né? É bem
percebe que está vendo, não? Por quê? Nós sabemos que o cidadão enxerga tudo, né? Mas dentro dos outros olhos que possa ter, os olhos do coração, muitas vezes a pessoa pode ser cega para alguma coisa e enxergar outros detalhes, né? São simples que no mesmo instante nos cercam, né, de pensamentos, de reflexões. E ainda tem um propósito bacana, que o grupo está trazendo de forma muito, não é nem contextual. É isso? Um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira, que leva a uma contradição lógica, ou uma situação que contradiz a intuição comum. Em termos simples, um paradoxo é o oposto de alguém que pensa ser a verdade. A identificação de um paradoxo baseado em conceitos aparentemente simples e racionais tem, por às vezes, auxiliado significativamente o progresso da ciência, filosofia e matemática, como foi citado pela palestrante. Isso. Ele coloca esse bem claro aqui, essa lógica na qual imbui para nós mesmos. Qual o significado disso? Quando me vejo, me deu vontade de me abraçar. Se eu me sinto muito sozinho, aí eu me abraço mais forte. Mas se há alguém por perto, eu não consigo me abraçar, porque eu tenho vergonha. Por isso, eu me sinto tão só, né? Ou seja, há uma globalização entre o seu eu, né? O seu mundo não se preocupando com o próximo. Uma lógica que foge muito da realidade, né? O seu contínuo em si próprio. É um pouco da lógica, né? A lógica vem do grego, tem dois significados, né? Discute o uso do raciocínio em algumas atividades e é o estudo normativo filosófico do raciocínio válido. 2. No segundo sentido, a lógica é discutida, principalmente na disciplina de filosofia, matemática e ciência da computação. Isso. A gente vai ver que vai ter muita profundidade com relação a isso. A gente vai perceber nas interdisciplinaridade que ela está muito imbuída nessa questão. Aline? A lógica examina de forma genérica as formas que a argumentação pode tomar. Quais dessas formas são válidas e quais são falaciosas. Em filosofia, o estudo da lógica aplica-se na maioria dos seus principais ramos. Na metafísica, ontologia, epistemologia e ética. Na matemática, estuda-se as formas válidas de inferência, de uma linguagem formal. Na ciência da computação, a lógica é uma ferramenta indispensável. Por fim, a lógica também é estudada na teoria da argumentação. É como a gente está explicando desde o início, né? A lógica para consistente a gente usa diariamente. Eu tenho certeza aqui que vocês devem estar percebendo agora que vocês têm essa situação diária todo dia, mas poderiam não compreender por conta, né, da palavra. Às vezes é uma palavra complexa, mas que o administrador sabe bem até... Lógica são teorias da inferência, ou seja, você tem objetivos, você tem uma sequência de atitudes, objetivos que têm que se atingir. A lógica é um conjunto de primícias e essas primícias já conhecemos, que tem para tomar uma determinada atitude para chegar a um determinado fim. Um exemplo, eu quero passar por uma porta. Então a porta tem que estar aberta para a gente passar. Na lógica matemática, a gente tem que usar um pouco o raciocínio, que é o que fazemos no dia de quarta, né? Por exemplo, a porta precisa estar aberta, inclusive o suficiente para que eu possa passar. Então a gente tem que usar um pouco o raciocínio para chegar a uma solução. Muitas vezes o ignorante, o arrogante, ele gosta de usar muita lógica para consistente para justificar os seus erros, suas falhas. Como aqui acontece? A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é a mãe, e por isso eu tenho que respeitá-la e pronto. Então, se a mãe da preguiça, eu tenho que, não posso desobedecer a bichinha. Bruno? Chegou na hora certa, hein? Foi na hora certa mesmo. A lógica foi estudada em várias civilizações da antiguidade. Na Índia, a recursão silógica, Nyaya, retoma há 1900 anos atrás. Na China, o moísmo e a escola dos nomes datam de até 2.200 anos atrás, na Grécia Antiga. A lógica foi estabelecida como disciplina por Aristóteles
com a sua organoma. Ele dividiu a lógica informal e material. O estudo da lógica era parte do trivium clássico, juntamente com a gramática e a retórica. Silogística, né? Eu estava lendo um pouco sobre isso e eu pude perceber que ela fala realmente sobre essa questão de raciocínio, né? Lógica, realmente. Então, assim, Nyaya, ela é também... ela é uma escola de filosofia da Índia. E já o moísmo, ela também é uma escola de filosofia da China. Ela é muito, esse moísmo, ela é muito ligada à religiosidade lá na China. Maravilha. Interessante como engloba muitas coisas. Tudo, vários aspectos até culturais. Isso. A gente vai perceber aqui que a lógica é frequentemente dividida em 3 passos, como nós vimos lá no vídeo. Ele tem o indutivo, o abdutivo e o dedutivo. A gente vai perceber essas 3 diferenças dentro do nosso dia a dia. Anderson vai ler a parte do indutivo, não é? Exatamente. Bem, pessoal, raciocínio intuitivo ou método intuitivo é um tipo de raciocínio ou argumento que a parte de uma premissa particular para atingir uma conclusão universal. É o processo pela qual, dadas diversas particularidades, chegamos a uma generalização. Assim, podemos dizer que o raciocínio intuitivo é um argumento no qual a conclusão tem uma abrangência maior que as premissas. O indivíduo faz uso do método intuitivo e tem explicações para os fenômenos surgir unicamente observação dos fatos. É tipo assim, quando vocês tiverem algum problema, vocês querem algum problema e vocês não sabem o que fazer, vocês têm que usar pelo menos a lógica para resolver qual é o problema. Que tipo de situação eu devo fazer? Quais os métodos que eu devo fazer para resolver esse problema? Aí, esse aqui é um exemplo aqui. Um médico diagnostica vários sintomas como sendo de gripe. Ao encontrar sintomas parecidos em outro paciente, você também é diagnosticada com a gripe. Assim, depois de vários casos particulares, você conclui algo geral. Se pedisse no futuro que sintomas tem a gripe, você citará os sintomas observando os casos particulares. Isso é intuição. Aqui o Aristóteles falou assim: o antigo filósofo grego afirma metafísica que Sócrates foi o primeiro a usar a intuição e dar definições de termo grego por ele, epagogé, que é traduzido geralmente por intuição, mas o sentido que foi usado pelo filósofo não coincide totalmente com o conceito moderno. No campo da logística, temos 2 classes fundamentais e o campo fundamentais de argumento, os dedutivos e os indutivos. Os argumentos dedutivos são aquelas cuja premissa fornecer fundamento definitivo da conclusão, enquanto os indutivos são as premissas que proporcionam somente alguma fundamentação da conclusão, mas não é uma fundamentação conclusiva. Identificando dessa maneira os conceitos de dedução, raciocínio válido, a indução é a geral oposto ao método da dedução, pois a parte de observação é feita no mundo de uma realidade, de um evento, de um fato. O princípio da indução não trata de uma verdade lógica pura, mas premissa para interferir a conclusão. Premissas são observações da natureza e dos fatos do mundo. Há uma pretensão desse tipo de raciocínio, a conclusão de um particular fundamentando numa posição geral, mas uma posição geral fruto da observação, ela não gera. Caso houvesse um princípio puramente lógico de intuição, não havia problema de intuição, uma vez que nesse caso todas as interferências intuitivas teriam de ser tomadas com transformações lógicas ou tautológicas, exatamente com interferência de campo dedutivo. O raciocínio indivíduo é a parte premissa particular na busca de uma lei geral do universo. Por exemplo, o ferro conduz eletricidade, o ferro é metal, o ouro conduz eletricidade, o ouro é metal, o cobre conduz eletricidade, o cobre é metal, logo, os metais conduzem eletricidade. E o outro exemplo aqui, olhando bem para a sua perna, uma mulher de 70 anos percebeu muitas rugas, concluiu para seu conforto que todo homem e toda mulher nessa faixa etária tem muitas rugas. Conclusão, um argumento que tem como uma forma raciocínio indutivo não é lógico. Muito bom. Agora diz. Boa noite. Vou falar sobre o raciocínio dedutivo. O raciocínio dedutivo é o contrário do indutivo. Consiste em você concluir particularidades a partir de um conhecimento geral.
não produz conhecimentos novos, apenas coloca em prática conhecimentos já existentes. Usando o exemplo anterior, se você tem uma vacina que curou gripe em outros casos, você pode deduzir que ela irá curar qualquer paciente gripado. É nisso que consiste a dedução. Isso. E vamos agora ao abdutivo. Francisca Antônia. O raciocínio abdutivo. O raciocínio abdutivo não dá a verdade, mas uma grande probabilidade. Você não prova que algo é de algum jeito, apenas diz que este jeito é o mais provável de ser. Por exemplo, você tem 3 suspeitos para um assassinato, mas não tem provas contra nenhum deles. Uma dona de casa comum, um médico e um ex-detento que já matou outras vezes. É provável que o ex-detento tenha cometido o crime, mesmo que você não possa provar. É nisso que consiste a abdução. A lógica, né? Ou seja, você vai lá do lado do inesperado, né? Cometeu um assassinato médico, não se pensa. Uma dona de casa, cuidando lá dos seus afazeres, não. Mas tem um assassino que já cumpriu pena, passou 10 anos na cadeia, historicamente ele tem um peso muito grande. Vamos para o objetivo. Esse que foi colocado com relação à dedução e indução é exatamente isso. Quando você diagnostica vários sintomas de gripe, então você entra para o ponto X. Realmente, aqui a gripe ela é selecionada para esse grau de grandeza. Já no outro caso, com relação à dedução, é que se eu tive, como nós aqui muitas vezes, já pegamos dengue, não já? Não, né? Graças a Deus não. Vários sintomas, né? Dor de cabeça, tremedeira, chilique e tal. O que é que vai acontecer? Deduz-se que isso aí é dengue. Mas muitas vezes nós vamos lá no médico e vamos perceber que já é um outro tipo de doença. Com certeza. Wagner. Virose. Na lógica clássica, uma contradição consiste numa incompatibilidade lógica entre 2 ou mais proposições. Isso ocorre quando as proposições tomadas em conjunto geram 2 conclusões. Formam as inversões lógicas, geralmente opostas uma da outra. Ilustrando uma tendência geral na lógica aplicada, a lei de Aristóteles da não contradição afirma que não se pode dizer de algo que é e que não é, no mesmo sentido e ao mesmo tempo. Não se pode dizer de algo que é e que não é, no mesmo sentido e ao mesmo tempo. Tem que ter uma contradição, né? Larissa? Pronto. Lógica para consistente. Lógicas para consistente são propositalmente mais fracas que a lógica clássica. Isto é, elas resolvem poucas diferenças proposicionais básicas. O ponto é, uma lógica para consistente pode ser uma extensão proposicional da lógica clássica. Isto é, validar proposicionalmente tudo que a lógica clássica valida. Em certo sentido, então, a lógica para consistente é mais conservadora e mais cautelosa que a lógica clássica. Devido ao seu conservadorismo, as linguagens para construídas podem ser melhor expressas do que a metacartida clássica. E na hierarquia da metalinguagem, devido ao fracasso. Maravilha. Vou mais na frente aqui. Uma Thalita. Quando é usada a metalinguagem? A metalinguagem é usada quando se deseja falar da própria linguagem usada na comunicação. Ou seja, quando a preocupação do emissor está voltada para o próprio código ou linguagem. O dicionário e a gramática são um exemplo. O uso do termo, no entanto, ampliou-se e passou a ser usado em outras linguagens, como a música e o cinema, por exemplo. Para exemplificar, quando uma música fala de si mesma, está usando a metalinguagem. Tem-se como exemplo a música Samba de uma Nota Só, que diz: eis aqui este sambinha feito numa nota só, referindo-se à própria música. Nas artes plásticas, Van Gogh usou a metalinguagem para fazer a tela alterada, incluindo a própria imagem. Isso. Vem um velho questão do déjà vu. Por exemplo, pegando o exemplo clássico aqui desse desenho, na qual o bichinho aqui acha o biscoito no chão, e quando ele vai ver, é exatamente a história dele contada já anteriormente. Aquilo que já passou, mas que já foi incluído no biscoito. Ou seja, ele está se olhando para si próprio. E agora, Sandra? Lógica para consistente.
gente não pode abrir mão da lógica para consistente na nossa vida. A gente precisa realmente quebrar paradigmas para que a gente possa fazer um trabalho conciso, principalmente no nosso trabalho acadêmico. Se a gente é muitas vezes focado no sim e no não, esquecemos que muitas vezes o talvez faz parte da nossa vida. Não pensar mais, que a gente precisa realmente abrir a nossa cabeça, né? Amadurecer. E na lógica clássica, as 3 leis de Aristóteles, nomeadas a exclusão do meio, que é o pi on pi, não contradição, né? No pi, identificado por pi e pi, são consideradas as mesmas devido à interdefinição desses conectivos. E os conectivos nada mais são do que uma colocação clássica da matemática para se entender um pouco como se explicaria essa lógica paraconsistente. E aqui a Mariana se encontra. Paraconsistência envolve uma relação de compromissos, em particular abandonando o princípio da exclusão. Requer que abandone pelo menos um dos 3 princípios intuitivos que seguem: produção, disjunção, silogismo, disjuntivo e transitividade. Na lógica matemática, a introdução da disjunção é uma regra de inferência, que estabelece que um argumento é verdadeiro. Então, a disjunção deste argumento, como qualquer outro, também é verdadeiro. Em linguagem formal, podemos escrever A, então, A ou B, ou utilizando operadores lógicos. A forma do argumento possui uma premissa. A é uma proposição não relacionada a B. Da premissa pode ser logicamente concluído que ou A ou B é verdadeiro, ou ambos são. Podemos ainda exemplificar com o argumento: Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é um homem ou burro. Ou seja, ou ambos os argumentos são verdadeiros, ou apenas um deles. Neste caso, que provavelmente isso. Tudo isso aqui exatamente vai explicar o que acontece nesse caso. Você será caçado e ficará inelegível, sabia? O nosso currículozinho aqui. Ele diz: antes disso eu renuncio, fico elegível e com mais verba para reeleger, otário. Né? Ou seja, as brechas da lei fazem com que use esse meio para si próprio. Ana Caroline? Não? Maiara? A introdução É da Ana Carolina disjunção. de Souza ou Ana Carolina de Deves? É com K. Duas aí? Não, eu vou mostrar minhas conclusões dela. A introdução da disjunção é controversa na lógica paraconsistente, porque em combinação com outras técnicas lógicas leva a uma explosão, isto é, tudo que se torna provável. O silogismo disjuntivo, também conhecido historicamente como modus toledo, acredito que seja dessa forma, é uma forma de argumento simples, classificamente válido do tipo P ou Q. Não P, logo Q. Um exemplo cotidiano. Ele tem mais de 16 anos ou ele é criança. Ele não tem mais de 16 anos. Logo, ele é criança. Na notação lógica, onde representa a relação de consequência lógica, a razão para este argumento anterior ser chamado de silogismo disjuntivo é: primeiro é o silogismo de um argumento com 3 passos e finalmente por conter uma disjunção. Um outro exemplo, se o inferno são os outros e para os outros somos nós, logo o inferno somos nós. Repreendi. É a questão do julgamento, né? Também. Muitas vezes julgamos as pessoas, aí na verdade, na lógica, muitas das vezes nós nos encontramos em certos defeitos dos outros. Quando os outros nos encontramos a nós mesmos. É o velho ditado: enquanto eu aponto o dedo para um, tem os 3 apontando para mim. Exatamente. Então faz parte do jogo também. Pode ter certeza. E a disjunção, ela é, no caso, classificada em 2 tipos. Ela pode ser inclusiva e exclusiva. E o que é que diz a inclusiva? Significa que, pelo menos, uma das sentenças dadas tem que ser verdadeira, ou as duas têm que ser verdadeiras. Um exemplo: comerei algo
de julgar se é verdadeira ou não, se realmente as duas são verdadeiras. Sempre a sentença vai ser dada diante dessas consistências, de julgar se é verdadeira ou falsa, positiva ou negativa, ou se ambas são verdadeiras. E a exclusiva, que significa que uma das sentenças tem que ser verdadeira e a outra tem que ser falsa. Ou seja, ambas as sentenças não podem ser verdadeiras ou falsas. Por exemplo, comerei algo hoje, ou passarei fome. Comerei algo hoje, logo não passarei fome. E aí, no caso, aqui é só o demonstrativo, né, de como é feito o julgamento das sentenças. O P para não e o Q, como dito anteriormente, né, logo que. Tiago? Boa noite, vou falar um pouco sobre relação positiva. Na matemática, aparecem três elementos do mesmo conjunto de tal forma que se o primeiro tem relação com o segundo e este tem relação com o terceiro, então o primeiramente tem relação com o terceiro. Entretanto, para cada um desses princípios tem sido desafiadores. A abordagem mais popular entre os lógicos é rejeitar a discussão do silogismo. Se é um dialetista, isso faz total sentido que o silogismo disjuntivo deverá falhar. Essa parte eu gostaria que dasse a... Então, se é um dialetista, né, isso faz total sentido que o silogismo disjuntivo deverá falhar. Porque no caso ele vai dar sentido, se seguindo aqui a sequência. A ideia por trás do silogismo é que o A negativo, então A é excluído. Então o único modo de A ver B poderá ser verdadeiro se B fosse verdadeiro. Contudo, se A e não A podem ser ambos verdadeiros ao mesmo tempo, então esse pensamento fracassa. Né? Tem que dar uma contradição. A, na lógica para consistente, se tem duas lógicas verdadeiras, né? Se uma pessoa matou, quem matou? Tem aqui um assassino e um assassino. Um realmente atirou, o outro pode ser o culpado, o cúmplice. Mas se o cara levou um tiro e exige 2 balas, né? Como é que pode? 2 revólveres. Vai fazer análise balística. Vai exatamente descobrir na pesquisa aonde é que realmente aquela pessoa foi verdadeira. Então, com certeza, um pode te ajudar, mas tem um emissor que foi o que atirou. Aqui ele fala sobre o dialeteísmo, né? Logo no começo aqui, certo? O dialeteísmo é a posição filosófica de que certas contradições são ou podem ser consideradas verdadeiras. Esse é o significado da palavra dialeteísmo. Fernanda? Não. Lógica para consistente. Fernanda? Um dos principais motivos da utilização da lógica para consistente é o fato de que há teorias que são inconsistentes, mas não triviais. Logicamente, quando nós admitimos a existência desses tipos de teorias, a lógica a ser utilizada deve ser para consistente. Quando há sentenças em que D e menos D são verdadeiras, nós não podemos utilizar lógicas clássicas, pois elas trabalham somente com 2 valores de resposta, verdadeiro ou falso. Neste caso, quando você tem 2 sentenças contraditórias, D e menos D, como verdadeiras, a lógica clássica não conseguiria raciocinar em cima dessas 2 sentenças e travaria. Quando isso acontece, a saída é a utilização de lógicas para consistência. Maria do Nascimento? Ruth? Toca ler? Eu leio. A lógica para consistente não é motivada somente por considerações filosóficas, mas também por aplicações e implicações. Uma aplicação é o raciocínio automatizado. Considere um computador que armazena um grande número de informações. Enquanto o computador armazena informações, ele também é utilizado para operar e inferir informações. É muito comum o computador conter informações inconsistentes, devido às falhas humanas na digitação dos dados, ou pela obtenção de dados de várias fontes. Técnicas para a remoção de informações inconsistentes têm sido investigadas, contudo, suas aplicações ainda são limitadas e, em qualquer caso, não garantem a produção de
consistência. Isso. A gente vai se aprofundar agora com relação ao uso da lógica paraconsistente na informática e vamos perceber que é um trabalho bastante complexo. É tanto que até hoje ainda ele não conseguiu trazer à tona todo o funcionamento do organismo humano para um computador. Busca manualmente se colocar várias e várias, milhões e milhões de informações para que tentar chegar ao pelo menos o mínimo possível, não o máximo, de que como se identificar com relação a um ser humano. Mas aí vai perceber que mesmo com a lógica paraconsistente, ainda há falhas. Valesca? Crenças inconsistentes. Uma parte da pesquisa da inteligência artificial, revisão de crença é uma das áreas que tem sido estudadas amplamente. Revisão de crença é o estudo da revisão do raciocínio de crença partindo de novas evidências. Desacreditadas pessoas que têm crenças inconsistentes. Por exemplo, considera uma pessoa racional após pesquisa escrever um livro, mas esta pessoa sabe que nenhum livro contém somente verdade. Então, princípios de raciocínio e revisão de crenças devem trabalhar em cima de crenças inconsistentes. Os exemplos aqui são as crenças de mitos, crenças de generalizações e crenças de frustrações. O de mitos, situações clichê nas quais a realidade é obscureta. Por crenças Escurecida. Por crenças inconsistente é quando a pessoa confunde a ficção e a imaginação com a realidade. Generalizações. O hábito de se analisar as situações sob ótica simplificada em que as semelhanças se sobrepõem às diferenças. E frustração é o transmissor, vem de uma situação de desajustamento em face de interesses contrariados, ressentido e demonstrativo, tem grande possibilidade de distorcer a mensagem. Samara? A lógica paraconsistente é muito usada por sistemas Da de Samara Antônio ou Samara Cristina? Samara, eu acho. O professor fala o seu local. Não é a Regina, não, viu? A Samara Regina está aqui? Tá. Ah, então ok, tá ok. é muito usada por sistemas especialistas na área médica, como, por exemplo, aplicações que considerem que um paciente pode entrevistar-se com um determinado computador e, diante de perguntas e respostas, o computador pode chegar a diagnosticar e até mesmo medicar o paciente. Para ele agir, criar-se um banco de dados contendo opiniões dos diversos médicos e é a partir de criar esse banco de dados que o sistema vai derivar conclusões, valendo-se de regras de algumas lógicas, devido ao fato que os médicos possam ter opiniões divergentes em nosso banco de dados e há duas proposições que contradizem uma a outra. Se o sistema operar com a lógica clássica, pode ocorrer a dedução de uma contradição, porque inviabiliza o sistema como um todo. Isso traz consequências imprevisíveis, posto que qualquer coisa poderia ser inferida ou sugerida ao paciente. Isso aqui no futuro com certeza vai ser parte do nosso dia a dia. Mas para isso precisa ter um avanço muito grande, porque todo tipo de informação possível com relação à medicina, ela tem que constar. Porque se eu for me consultar com um computador, ele tem que diagnosticar aquilo que eu sinto de acordo com o que eu digo para ele. Mas em cima de quê? De ideias que são colocadas. Porque sabemos que o computador é um produto inanimado, né? Que ele não vai pensar por si próprio. Então é preciso infiltrar nele opiniões, sugestões, conceitos, dados, né? Para que ele daí consiga fazer uma seleção do que nós temos. Fabiano? Boa noite. Vou comentar um pouco aí com o Neto uma palavra que sempre está se repetindo, contradição. Então, eu vou comentar um pouco sobre um professor que, através da sua tese de doutorado, ele viu que as contradições e no decorrer dos dias, você pode sim, através da contradição, chegar a um número aproximado, como se você calcular vírgulas em cima de vírgulas. Então, eu vou comentar um pouco sobre o professor João Inácio e sua tese de doutorado. Ele fala
O professor João Inácio da Silva Filho, da Universidade Santa Cecília, em Santos, mostrou em sua tese de doutorado defendida na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo aplicações eficientes e comprovadas da lógica de contradição. Mais uma vez, a gente está falando em contradição. E para consistente na engenharia eletrônica, como o Neto acabou de falar agora há pouco. E o computador até agora, ele precisa também do ser humano, e o ser humano é que fica sendo basicamente o início de tudo. Ele tem que ter a contradição dele. É ou não é? Ser ou não ser? Então, é basicamente isso. E a partir dessa lógica criada pelo filósofo matemático Newton Carneiro da Costa, conhecido internacionalmente nos meios científicos e acadêmicos, o professor João Inácio desenvolveu métodos, já está falando que através da contradição, para a consistência, ele conseguiu desenvolver algum método, como o Neto falou agora há pouco, através dos aeroportos, que utilizam mecanismos que até hoje ninguém conseguiu substituir. Né? Então, dizer assim, desenvolveu métodos que permitem a invenção de máquinas confiáveis que façam análise mais aproximada das situações reais, utilizando contradições, de novo dizendo. Então, a máquina em si, ela não consegue fazer isso sozinha. O Neto acabou de dizer agora há pouco. A gente é que está à frente dela. Só que ela utiliza de métodos que ela faz com que a contradição chegue no número mais aproximado possível. Então, naquele 2 mais 2 é igual a 4. Então, a máquina precisa sim da gente. Só que algumas vezes ela passa a superar o ser humano. Então, existe uma contradição entre máquina e ser humano. Sônia? Vou dar continuidade ao estudo do professor João Inácio, certo? Ele se reuniu com 4 estudantes também de engenharia eletrônica. E eles criaram um robô chamado EMI, certo? Esse robô, ele quis provar que a máquina pode trabalhar com situações diferentes, né? Tentando se igualar ao humano. Dessa forma, a máquina estaria mais próxima de ser humano do jeito de pensar, raciocinar e agir, com base em informações contraditórias, como o Fabiano falou. Certo? Eu queria dar um exemplo de um filme, acho que todo mundo já assistiu aqui, Inteligência Artificial. É bem interessante. Tem um atualizado, que é o chefe, né? O chefe também não cheguei a assistir. Então, é uma realidade bem distante do que nós estamos vivendo, só que é bem interessante. Lá o robô, ele consegue conviver com os seres humanos. Até a aparência, entendeu? Eles conseguem trabalhar, eles se relacionam com as pessoas. Eles criam sentimentos também. É bem interessante, eu gostei bem desse filme. E assim, o professor, ele apresentou esse robô elaborado com base na lógica paraconsistente, né? Que nós estamos falando. E ele quis também criar em situações diferentes, tradicional, verdadeiro ou falso. O robô, ele é programado, certo? Ele tem aquelas programações e, assim, ele foi instalado alguns sensores que ele poderia ver, no caso, em relação à porta. Ele ia ver que a porta estava fechada, certo? Ele não ia ter como passar, entendeu? Ele foi programado para, não sei se ele abriria, mas alguém abrindo, ele ia, sim, aí ele iria seguir. Aí, no caso, é utilizando a inteligência artificial, nesse caso. Vou falar um pouco sobre o funcionamento desse robô e são os olhos também. Funcionamento. Os sistemas de controle utilizados na automação e robótica funcionam em geral a partir da lógica clássica, que considera apenas 2 estados, verdadeiro ou falso. Esses sistemas binários travam ao tentar tratar situações contraditórias. Normalmente são projetados para ignorar informações que evidenciam conflito. Porém, no projeto do professor João Inácio, o sistema de controle de deslocamento do robô funciona justamente com conceitos de inconsistência. Os olhos de Henry, um controlador lógico paraconsistente, recebe e faz o tratamento de sinais elétricos. As informações sobre a existência ou não de obstáculos na trajetória do robô
são obtidas por 2 sensores de ultrassom que fazem um papel de olho humano. Esses dispositivos são controlados por um circuito especial microprocessado que converte a distância de M ao obstáculo em 2 valores de tensão elétrica, ou seja, ele converte a distância do obstáculo, no exemplo da nossa companheira Sônia, ele converte a distância entre o robô e a porta em impulsos elétricos. Dessa forma, o robô ele entende que naquela distância existe um obstáculo. Caso alguém abra a porta, ele vai entender através dos impulsos elétricos que ali não existe mais uma barreira. Dessa forma ele consegue seguir. Ou seja, é a máquina pensando um pouquinho mais como o humano. Maravilha. William? E não veio mostrar a continuidade, tá? Aplicações práticas da lógica para consistente. As amplitudes dos sinais de tensão elétrica são relacionadas proporcionalmente com as distâncias correspondentes entre o robô e os obstáculos. Para o CLP, os sinais de tensão são considerados como graus de crença e de descrença. Após equacionados, os sinais recebem um tratamento conforme a lógica paraconsistente que os transforma em palavra binária composta por 12 dígitos, que seriam as 12 possibilidades de trabalho do robô. Raciocínio. Dessa forma, o robô M pode trafegar em um ambiente não estruturado, desviando-se de obstáculos e evitando colisão com quaisquer objetos presentes ou colocados repentinamente na sua trajetória, utilizando todas as condições oferecidas pela lógica paraconsistente. Entre os exemplos de contradições enfrentadas pela M estão situações como passar perto das paredes, em caminhos estreitos e curvos, em terrenos acidentados ou ainda na presença de tráfego. O número de possibilidades de trabalho é ilimitado, explica o professor Costa. Maravilha. Tem toda uma complexidade com relação a isso. Ele usa muito o sonar com relação ao convulsivo. O convulsivo é cego, ou seja, ele é guiado exatamente com o sonar. Ele joga lá o sinal, se percebe que há obstáculo, ele desvia, né? Buscando pelo menos se assemelhar com relação a isso. Jaceline? Vou falar da lógica paraconsistente. A lógica paraconsistente foi criada para desafiar o princípio da contradição. Como já foi escrito anteriormente, na lógica paraconsistente existem valores além do verdadeiro e do falso. E ambos podem também ser verdadeiros. Tanto a sentença como a sua contradição, ambas podem ser verdadeiras. A lógica paraconsistente não é motivada somente por considerações filosóficas, mas também por suas aplicações e implicações. Como diz aqui no exemplo, quem olha pelo ângulo do lado de cá vê 4 barras e quem olha pelo ângulo de lá vê apenas 3. A realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vistas de ângulos diferentes, podem ser bem contraditórias. São várias opiniões que nós vamos ter do mesmo ponto de vista. Aqui nós vamos colocar, para que a gente possa encerrar agora nesse momento, a interdisciplinariedade na lógica paraconsistente. Ou seja, tudo que engloba o assunto para que a gente pudesse chegar a esse assunto da lógica paraconsistente. É um assunto simples e é complexo. Para isso, a gente precisa de um processo de decisão, que é o quê? Já que a lógica paraconsistente é um método para tomada de decisão. Então, a gente precisa estudar muito o processo de decisão para ver a nossa cabeça entender. E aí vem a filosofia. Filosofia. Ao destacar o uso da lógica paraconsistente em situações paradoxais, como o paradoxo do liar. Eu detestava escrever essas redações, mas agora eu gosto. Percebi que o objetivo de escrever é inflar ideias fracas, disfarçar a argumentação pobre e inibir a clareza. Com um pouquinho de prática, o texto pode se tornar uma neblina intimidamente impenetrável. Quer ver meu relatório sobre o livro? A dinâmica dos imperativos, interesses e monológicos em Jin e Jan, um estudo sobre modos transrelacionais de gênero, academia, aí eu vou. Ou seja, o que quer dizer? A filosofia em si está dentro da lógica paraconsistente. Não é questão de você forçar a barra para querer falar bonito, para querer falar filosoficamente. A própria lógica paraconsistente faz com que a gente faça isso. Né? Não é um A mais B, e sim um A vezes B e muito mais. Né? Temos agora a informação e o conhecimento que também está incluída na lógica paraconsistente, na interdisciplinaridade. Ótimo. Formação
formação e conhecimento também precisamos ter. Temos também a lógica propriamente dita, para entender a lógica paraconsistente. Vai? São abordados tópicos de lógica clássica ou tradicional, dimensão falsa verdadeira, dimensão da contradição, interpretações, resultados, quadrado unitário do cartesiano, lógica paraconsistente e processo de tradução. Isso. Quem se filtrar muito com relação à pesquisa da lógica paraconsistente vai encontrar o QPC, que também faz parte do quadrado de estudo disso aqui. Certo? E também a matemática, que não poderia deixar de estar fora da questão, né? Abordada quando se discute o conceito de plano cartesiano e o processo de normalização, que é o velho QPC. Né? E também a psicologia, que faz parte do nosso dia a dia, onde ela também está imbuída em todos, né, o estudo da interdisciplinaridade. Quando se abordam as percepções distintas e às vezes contraditórias de que a lógica para alguns clientes trata, deve ter mais alguma coisa. Isso. Deve ter mais uma slide. Tem, mais uma. E às vezes contraditório de que a lógica paraconsistente trata. Ou seja, a psicologia em si ela vai infiltrar na mente humana para exatamente trabalhar o terceiro modo. Né? Essa questão que nós falamos desde o começo. Ser ou não ser, tu é ou não é. E aí no final nós temos aqui o nosso grupo 3